Ao longo dos 5 anos em que trabalhava como dama de companhia da duquesa viúva de Wyndham, Grace Eversley havia aprendido muito sobre aquela dama. E a lição mais importante de todas era a seguinte: por trás da fachada severa, exigente e altiva da duquesa não batia um coração de ouro. O que não queria dizer que ela pertencesse às trevas. Não se poderia acusar a duquesa viúva de ser monstruosa. Ela não era cruel, nem maliciosa, nem de todo mesquinha. Porém, Augusta Elizabeth Cândida Debenham Cavendish era filha de um duque, casara com um duque e dera à luz a outro duque. Sua irmã entrara para a família real de um pequeno país da Europa Central, cujo nome Grace nem sequer conseguia pronunciar, e seu irmão era dono da maior parte da Anglia Oriental. Até onde a viúva tinha conhecimento, o mundo era um lugar estratificado, com uma hierarquia clara e rígida. E os Wyndhams, em especial os que vinham da família Debenham, se encontravam firmes no topo dessa hierarquia. Assim, a viúva esperava determinadas atenções e deferências. Raramente se mostrava gentil, não tolerava a estupidez e nunca oferecia elogios falsos. Alguns diriam que ela nunca oferecia nenhum elogio. Porém, Grace testemunhara precisamente em 2 ocasiões um muito bem, seco, mas sincero, embora ninguém tivesse acreditado nisso quando ela contou. A viúva, no entanto, a salvara de uma situação insuportável, e por esse motivo conquistara a gratidão, o respeito e, acima de tudo, a lealdade de Grace. Mesmo assim, não dava para negar que a dama não era exatamente esfuziante. Por isso, Grace sentiu um grande alívio ao ver que a patroa dormia profundamente, enquanto as duas voltavam para casa, em uma elegante carruagem. O veículo seguia sem trepidações pelas estradas, na escuridão da noite. Grace se recriminou por seus pensamentos tão pouco generosos, já que a noite tinha sido encantadora. Desde a chegada à reunião social de Lincolnshire, a viúva se juntara a seus pares nos lugares de honra e não requisitara nenhuma assistência. Por isso, Grace dançara e rira com amigas de longa data, tomara 3 taças de ponche e fizera troça de Thomas. Sempre uma diversão. Ele era o atual duque e com certeza necessitava de um pouco menos de adulação em sua vida. Acima de tudo, Grace sorrira sem parar. Tinha sorrido tanto que suas bochechas doíam. A alegria pura e inesperada daquela noite continuava a vibrar dentro dela, que agora sorria sob a penumbra enquanto ouvia o ronco suave da viúva. Apesar de não estar com sono, Grace fechou os olhos. Havia algo de hipnótico no movimento da carruagem. Ela ocupava o assento diante da viúva, viajando de costas como sempre fazia, e as batidas ritmadas dos cascos dos cavalos a deixavam sonolenta. Era estranho sentir os olhos cansados enquanto o restante dela parecia desperto. Mas talvez um cochilo não fosse má ideia, uma vez que assim que voltassem para Belgrave, ela deveria ajudar a viúva a... Pou! Grace aprumou as costas e olhou para a patroa, que milagrosamente não despertara. Que som fora aquele? Alguém tinha... Pou! Dessa vez, a carruagem sacudiu e parou tão abruptamente que a viúva, sentada de frente para a estrada, foi arrancada do seu assento. Por instinto, Grace se atirou de joelhos no mesmo instante, envolvendo a patroa nos braços para amparar sua queda. Que diabo! Reclamou a viúva, mas ficou em silêncio ao perceber a expressão de sua acompanhante. Tiros! Sussurrou Grace. A viúva franziu os lábios e então, num gesto brusco, arrancou de seu pescoço o colar de esmeraldas e o jogou para Grace. Esconda! Ordenou. Eu! Exclamou Grace com uma voz quase esganiçada, o que não a impediu de enfiar a joia debaixo de uma almofada. Só conseguia pensar que adoraria enfiar um pouco de bom senso na cabeça da estimadíssima Augusta Wyndham. Não tinha a menor vontade de ser morta porque a viúva se recusara a entregar as joias. A porta foi escancarada. A bolsa ou a vida? Grace ficou petrificada, ainda agachada no chão junto à viúva. Devagar, ela levantou a cabeça e olhou para a porta. Mas a única coisa que viu foi o cano prateado e ameaçador de uma pistola apontado para sua testa. Senhoras? Era a mesma voz, e dessa vez soou um pouco diferente, quase educada.
Seu interlocutor deu um passo à frente para sair das sombras e, com um movimento gracioso, desenhou um arco com um braço para convidá-las a descer da carruagem. É uma honra ter sua companhia, murmurou. Os olhos de Grace iam de um lado para o outro, o que era inútil, pois com certeza não havia como escapar. Virou-se para a viúva, esperando encontrá-la em fúria, soltando fogo pelas ventas, mas a dama tinha ficado branca como cera. Foi então que Grace percebeu que ela tremia. A viúva estava tremendo. As duas estavam. O salteador apoiou o ombro na moldura da porta. Sorriu. Um sorriso lento, lânguido, com o charme de um despodorado. Grace não saberia dizer como conseguiu notar tudo isso quando metade do rosto do homem estava coberta pela máscara. Mas havia 3 fatos claríssimos a respeito dele. Ele era jovem, era forte e era perigosíssimo. "Senhora!" chamou Grace, dando um cutucão na viúva. "Acredito que devemos fazer o que ele manda." Adoro mulheres sensatas, disse ele, voltando a sorrir. Apenas um sorriso breve dessa vez, erguendo ligeiramente o canto da boca de modo irresistível. A arma, porém, continuava apontada para ela, e aquele encanto não contribuía em nada para aliviar o medo de Grace. Em seguida, ele lhe ofereceu o braço livre. Ofereceu o braço? Como se fossem entrar numa festa. Como se ele fosse um cavalheiro prestes a perguntar sobre o clima. "Posso ajudá-las?" murmurou ele. Grace balançou a cabeça de forma frenética. Não podia tocar nele. Não sabia exatamente por quê, mas tinha certeza absoluta de que pousar a mão sobre a dele seria um desastre completo. "Muito bem", disse ele com um pequeno suspiro. "As damas de hoje em dia são muito independentes. Na verdade, isso parte meu coração." Ele se inclinou na direção dela, quase como se compartilhasse um segredo. "Ninguém gosta de se sentir supérfluo", completou ele. Grace se limitou a olhá-lo fixamente. "Ficou sem palavras diante da minha graça e do meu encanto", disse ele, dando um passo para trás para permitir que as duas saíssem. "Acontece o tempo todo. Na verdade, eu não deveria ter permissão para me aproximar das damas. Causo incômodo às senhoras." Só havia uma explicação. Ele era louco. Não importava a delicadeza de seus modos. Ele só podia ser louco. E estava armado. Algumas pessoas argumentariam, porém, que uma mulher em silêncio é o menor dos incômodos. Divagou ele, com a arma firme nas mãos, enquanto as palavras pareciam zigue-zaguear pelo ar. Thomas concordaria, pensou Grace. Thomas, o Duque de Windham, que anos antes insistira para que ela o chamasse pelo nome de batismo em Belgrave, depois de um diálogo ridículo, recheado de Vossa Graça, Senhorita Grace, Vossa Graça. Não tinha paciência para conversas fiadas. "Madame!" sussurrou ela com urgência, puxando a dama pelo braço. A viúva não disse nenhuma palavra, nem fez qualquer sinal com a cabeça, mas tomou a mão de Grace e permitiu que a ajudasse a descer da carruagem. "Ah, bem melhor!" exclamou o salteador com um imenso sorriso. "Que sorte a minha ter esbarrado com 2 damas tão divinas. Pensei que seria saudado por um velho rabugento." Grace deu um passo para o lado, mantendo os olhos grudados no rosto dele. Não parecia ser criminoso, ou pelo menos a ideia que ela fazia de um criminoso. Seu modo de falar esbanjava educação e berço. Além disso, o nariz de Grace não acusava a falta de banho por parte do sujeito. Ou talvez um daqueles jovens janotas enfiados em coletes apertados demais. Continuou ele, passando a mão livre no queixo com um ar meditativo. "Conhece esse tipo de indivíduo, não é?" perguntou a Grace. "Cara vermelha, bebe demais, pensa de menos." E para sua grande surpresa, Grace se pegou assentindo. "Achei que conhecesse mesmo", respondeu ele. "Infelizmente, eles parecem se proliferar." Grace piscou e permaneceu parada, observando a boca do homem. Era a única parte dele que ela podia observar, pois a máscara cobria a porção superior do seu rosto. Mas os lábios eram tão cheios de movimento, tão expressivos, tão bem desenhados que ela praticamente sentia que podia vê-lo. Era estranho e fascinante.
e mais do que um pouco perturbador.